Olá, bom dia, boa Páscoa, cada um na sua toca. Os coelhinhos ficam quietinhos, mas que sejam bastante felizes no dia de hoje. Hoje, 12 de abril de 2020, hoje fazem exatamente 15 anos que eu lancei este livro, Operação Araguaia. Esse é o trabalho da minha vida, um trabalho que eu tenho muito orgulho, porque fui a segunda pessoa que publicou os arquivos secretos da guerrilha, mas a primeira pessoa que descobriu todos os arquivos da guerrilha, inclusive de todas as campanhas realizadas na guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia, para quem não conhece, foi um movimento armado que foi organizado pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, no sudoeste do estado do Pará, na tríplice divisa Pará, norte de Goiás, hoje Tocantins, e Maranhão. E eles tinham o objetivo de fazer uma guerrilha nos moldes da Guerra Popular Revolucionária de Mao Tse-tung. Eles tinham a ideia de sair do interior para as capitais e isso, no caminho, ir cooptando guerrilheiros para conseguir invadir as grandes capitais. Eu nem preciso dizer que isso não aconteceu, porque, primeiro, nosso povo é pacífico, e segundo, o povo que morava na região do Araguaia era um povo bastante simples, humilde, pessoas que tinham ido para aquela região fugindo da seca, principalmente da seca do Nordeste, e estavam lá tomando posse de uma terrinha, de uma casinha, com alguma coisa para comer, para caçar, sabe? Com aquele riozão bonito lá. E, enfim, pessoas que não tinham instrução e muito menos vontade de entrar em uma guerra. Por que entrar numa guerra? Uma guerra que eles nem sabiam do que se tratava. Então, no dia 12 de abril de 1972, o exército entrou na região com as tropas do Centro-Oeste, com soldados fortemente armados, fardados, com botina, enfim, com maquinário pesado que não conseguiu entrar, enfim. Foi uma operação um pouco turbulenta, que não teve muito sucesso, mas o primeiro sucesso que eles tiveram foi, no dia 18 de abril, terem prendido o José Genuíno, que entregou o armamento do pessoal que fazia parte do grupo dele, do destacamento dele. O José Genuíno diz ele que não entregou nada, que mata não tem placa, que mata não tem esquina, árvore não tem placa e tal. Mas o José Genuíno deu bastante informação, declarações de José Genuíno, e aqui tá aqui, ó. Ele entregou o armamento do seu pessoal, inclusive do destacamento do vizinho, que era do outro destacamento. Eles eram 3 destacamentos, A, B e C. E os comandantes, ele entregou o nome dos comandantes, né? Disse que o comandante do destacamento B, o comandante era o Oswaldão. Do destacamento A era o Paulo, né? E o comandante do grupo da Gameleira, o comandante geral era ele, Genuíno, que tinha o apelido de Geraldo. Então, ele foi dizendo aqui, né, destacamento B, grupo de Couro Dantas, grupo do Castanhal, que era o destacamento dele dividido em grupos, e aí ele diz que cada um tinha uma espingarda, um revólver, ou seja, armamento velho, armamento que, enfim. E aí, depois desse depoimento, os militares começaram a descobrir que os guerrilheiros tinham poucos armamentos e eles eram poucas pessoas também. Eles não tinham certeza de quantos, mas eles sabiam que não eram 1000 como eles achavam, não era um pelotão, um monte de gente, mas devido a este depoimento, eles puderam montar uma operação de inteligência um pouco melhor. Bom, os guerrilheiros que foram
que foram presos, teve 11 guerrilheiros presos nesse período de 72. E alguns mortos, 6 mortos mais ou menos. Mas os 11 presos saíram depois, foram para a vida, e, enfim, Zé Genuíno, Crimeia, um monte de gente foi que esses 11 tiveram vida depois, um virou médico, outro, enfim. Mas de março a setembro, essa operação de 72 durou de março a setembro, tá? Em setembro foi o que teve a maior perda, que teve a perda do Dr. João Carlos Rá Sobrinho, que teve morreram 3 junto com o João Carlos, enfim. Foi a primeira manobra. Mas eles descobriram, os militares descobriram que precisavam sair de lá porque eles precisavam se reorganizar, porque com esses soldados fortemente vestidos, naquele calor, não sei o que, soldados do Centro-Oeste que não estavam aclimatados com a Amazônia, tal, precisava de fazer uma nova estratégia. Aí o que aconteceu? Eles saíram de lá em setembro e só voltaram em setembro de 73. Outubro de 73, com a Operação Sucuri, que foi quando o Major Curió, né, que era um homem bastante perverso, foi para lá com os seus agentes de informação exclusivamente para levantar toda a informação que eles precisavam. Se fingiram de agentes do INCRA, agentes de saúde, que faziam vacinação contra a malária, fiscalização, não sei o que, eles foram assim, fazendeiros, enfim. E foi aí que eles descobriram como fazer, né? E descobriram quantas pessoas estavam, onde elas estavam, e chegaram. E nessa fase da Operação Sucuri, eles eram obrigados a se encontrassem com qualquer militante do PCdoB, eles não poderiam abater o militante. Ele tinha que conversar e descobrir e tal. Então era uma fase especificamente de informações. Até que em finalzinho de outubro, as tropas da Amazônia, aí a Amapá, Belém, Amapá, Pará e Amazônia, né, Manaus, os batalhões de Macapá, Manaus e Belém chegaram na região. Aí sim, soldados aclimatados e treinados dentro do clima e já aclimatados para uma guerrilha de selva, começaram a fazer as expedições. E sim, aí sim foi quando eles conseguiram abater a guerrilha. A primeira operação lá de 72, acho que eu não falei o nome, se chamou Operação Papagaio, por causa da região que se chama Bico do Papagaio, essa tríplice divisa. A segunda foi a Operação Sucuri, né, que realmente usou o pessoal de inteligência, de brigada de paraquedista, batalhão de força especial, enfim, foi esse. Aí, depois, a última ação lá foi a chamada Operação Marajoara, quando esses rapazes chegaram. Bom, eles tinham mais ou menos 400 homens disfarçados, sem uniforme, armamentos pistola, coisa leve. Eles ficavam, né, colocados nos povoados, tal, colocaram uma fazenda aqui, outra ali, que foi utilizada pelos militares como base. E enfim, eles trocavam os rapazes, um pouco voltava para Marabá, que era a base militar deles, ia para Marabá, depois voltava para a selva. E enfim, nesse momento os
militantes do PCdoB foram começando a ficar completamente cercados, porque os militares começaram a compreender que eles fugiam a pé, entravam nas casas dos camponeses, comiam ou recebiam a alimentação no meio de uma plantação. Aí eles começaram a queimar as plantações das pessoas para tirar primeiro a comida, né? E segundo também o esconderijo. E a gente, se você pesquisar na internet, você vai ver muitas histórias sobre a guerrilha do Araguaia, mas todas pelo viés esquerdista. Quase todos os sites que falam da guerrilha do Araguaia é viés esquerdista mesmo. E ninguém fala que, por exemplo, na primeira incursão dos militares na guerrilha lá na região do Araguaia, morreu um cabo assassinado pelo Oswaldão, e eu conto essa história aqui nesse livro porque eu entrevistei o Nélio, que era o tenente-comandante do Cabo Rosa naquela época. O corpo teve que ficar lá na selva vários dias porque os militantes faziam tocaia. E aí teve que ir os paraquedistas tiveram que entrar para segurar, para buscar o corpo do Cabo Rosa. Enfim, morreram 16 militares nesse período de 72 a 74 e ninguém comenta. Os militares não receberam, as famílias dos militares não receberam indenização. Eu conversei com famílias de militares que morreram lá, uma senhora em Manaus, pessoas em Macapá, que realmente nunca receberam nenhum dinheiro pela morte dos seus entes queridos. Ao contrário do pessoal do PCdoB, todo mundo recebeu indenização. Teve uma senhora, Dona Crimeia, que ela faz parte da comissão de familiares de mortos desaparecidos há muitos anos, nunca soltou esse cargo porque eles ganham dinheiro para estar lá, né? E ela ganhou a indenização dela, do André Grabois, que era filho do comandante, que ela engravidou do filho do comandante lá em 72 e fugiu da região. Outras militantes tinham ficado grávidas e foram obrigadas a abortar, mas essa mulher não precisou abortar, fugiu e foi presa aqui em Brasília. Foi presa em São Paulo e veio para Brasília. Teve o neném dela no HFA, mesmo hospital que eu nasci. E o filho dela recebeu uma indenização por ter nascido em cárcere. Ora, eu também vou querer indenização, nasci no HFA. Minha mãe estava presa lá. Enfim, para vocês verem como é que são as coisas, como é que eram as coisas no período dos esquerdistas. Bom, 73 e 74 exterminou a guerrilha, tá? Os militares realmente conseguiram exterminar a guerrilha. Só um comandante fugiu, ninguém sabe como, até hoje é um segredo. As pessoas não conseguem entender como é que ele fugiu, porque estava tudo sitiado, mas ele foi embora para São Paulo. Ângelo Arroio foi embora para São Paulo e ele continuou escrevendo documentos pelo PCdoB, tentando arrumar um outro local para fazer uma outra guerrilha. E foi morto em 76, ele, Pedro Pomar e uns outros, quando eles estavam fazendo uma reunião do PCdoB, e aí a Operação Bandeirante, junto com os agentes de informação do Exército, estouraram o aparelho do PCdoB e aí foram assassinados. A esquerda chama de Chacina da Lapa. Esse é o evento, né, como eles chamam. Enfim. Aí eu queria contar para vocês um pouco disso aqui, né, que tem tudo aqui, né, dentro desse livro, ó, os documentos militares que eu fiquei mais de 10 anos captando, recebendo, telex, folha mesmo, documento confidencial, secreto, enfim, olha, para contar a história como ela é. Os militares, quando eu estava trabalhando nisso, essa aqui é a mulher do Genuíno, ó, Ryoko Kayano. Ficaram muito bravos comigo, achando que eu ia fazer um trabalho falando mal deles, mas eu usei os documentos como uma questão como se fosse um esqueleto do livro e fui contando as histórias das pessoas.
junto, inclusive dos militares que morreram, os combatentes, né, do exército. Aqui, ó. Para Ângelo Arroio, derrota foi temporária. Isso já era depois que ele fugiu, que os amigos morreram, pereceram na guerrilha do Araguaia, e ele ainda estava escrevendo isso, sabe? Ele, Pedro Pomar e João Amazonas, querendo mais guerrilha, querendo mais sangue. Então, a gente teve a sorte grande dos militares terem sufocado esses movimentos, porque hoje a gente já está como está, tendo os militares sufocados, os vermelhos. Imagine se tivessem deixado. Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho, recebi muitas fotos das pessoas, aqui, isso aqui é a tropa militar, ó, enfim, com um preso. Tenho todos os militantes, fiz um dossiê para cada pessoa, fiz o dossiê dos militantes, dos militares, dos mortos e dos vivos, aqui ó, Curió, tal. E o mais importante, aqui ó, Lício. Bom, eu fiz eu não deixei, se eu deixei alguém de fora foi por pura falta de conhecimento, não quis deixar ninguém de fora, fui na região várias vezes, viajei para a Amazônia toda, fui atrás das famílias, e isso aqui para mim é um dos meus maiores triunfos e o maior triunfo do Brasil, porque a história tem sido contada pelos esquerdistas a vida toda. E os esquerdistas só querem contar como se eles fossem os vencedores, mas nós fomos os vencedores, a direita foi a vencedora, e a gente precisa conhecer a nossa história do jeito que ela é. E eu trabalhei sozinha, gosto muito desse livro, é meu orgulho. E o segundo livro se chama Sem Vestígios, são os resquícios dessa pesquisa e, claro, os manuscritos de um agente secreto do Centro de Informações que deixou coisas, fitas gravadas, escritas, e deixou com a viúva dele que procurou a geração que me deu esse documento para fazer. Ou seja, me sinto muito honrada em conversar sobre esse assunto, em conversar sobre a história do Brasil, porque a história do Brasil é muito maltratada e a gente precisa tratá-la bem. No mais é isso, Feliz Páscoa e deem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem e qualquer coisa eu tô por aqui para responder as dúvidas. Um abraço!